Olá, olá, comandantes, bem-vindos de volta ao Tennis Manager. Então eu estava aqui a pensar o que é que vamos fazer neste episódio e acho que vamos fazer aqui uma coisa simples. Então vocês reparem, nós temos dois tenistas jovens, bastante promissores. Temos aqui o Bruno e temos aqui o Wojtek Peter. JTL ranking 18 e 6 respectivamente, e 16 e 17 anos. Se bem que aqui temos muito melhor esta parte, não é? Do que nele. Mas ele também vai evoluir. Portanto, o que nós vamos fazer é uns torneios aqui e vamos simular e vamos tentar avançar bastante nas semanas e ver como é que vai a evolução. Portanto, é isso que vamos fazer. O que é que nós temos neste momento? Temos o México, o Open. O Open do México é uma coisa para adultos. Nós conseguimos metê-lo aqui. Portanto, isto é o nosso ranking de adulto. 1893, não é? Nós estamos contra Nadal, Tsitsipas e este tipo de pessoal, não é? Muito, muito longe do que nós somos. Mas pode ser que a gente consiga alguma coisa. Em termos de moral deles está mais ou menos, mas de resto estão em forma. Vamos então ver como é que corre o Open do México. Vamos já na terça-feira ter o nosso primeiro jogo. Eu não espero muito. E vai ser pronto. E vai ser, não é contra o jovem, é contra o Denis Istomin, ranking 133 dos adultos da MTL, não é? Portanto, muito, muito à frente, 35 anos. Nós vamos usar aqui este nível. Vamos simular. E claro, ainda assim conseguimos um 4-6 e um 2-6, que não é nada mal. Mas claro que fomos logo na primeira. Ainda assim, só por termos ido lá, conseguimos arrecadar aqui 14 mil euros. Muito, muito dinheiro. Não é? Muito dinheiro. Neste momento a academia, como vocês sabem, nós estamos aqui a fazer mais o upgrade do Business Center. Já nos está a dar 17 mil euros por semana, mas finalmente conseguimos ter a parte financeira equilibrada. Agora que não estamos no Open do México, o que é que isso nos dá? Isso dá-nos aqui 2 semanas de treino até irmos para Bakersfield. Bakersfield parece uma coisa já mais para o nosso nível, que podemos ganhar até. Apesar de ser MTL, é rookie. Quem sabe, não é? Quem sabe? Podemos sonhar. Podemos sonhar, malta. Vamos subir aqui o footwork, continuar a trabalhar, mandar isto lá para os 12. Depois 12 mais 2 dá 14, não é? Porque aqui nós precisamos de footwork para o on-body play. Portanto, toda esta parte aqui vai ser treinar footwork. Vai ser uma semana um pouco pesada para o Bruno. Mas ele vai conseguir. Ainda podemos treinar se calhar outra coisa diferente. Portanto, para além do footwork, irmos para táticas. Na parte mental, o que é que ele precisa mais? Foco, ele até está bem. Se calhar posicionamento. Não é? Vamos tentar subir aqui um pouco do posicionamento. Aqui vamos à parte tática. Este aqui dá 2 de posicionamento. Se calhar vamos fazer isso. E aqui. E aqui. E aqui. E domingo é para descansar. Portanto vai ser uma semana bastante intensa de treinos. Ele vai ficar muito partido durante estas 2 semanas. Quer dizer, na próxima não podemos ser assim tão intensos. Olha aí o Peter a dar-se muito bem esta semana. Semifinal. E vai à final. Não, nós não vamos querer ver ele que se desenrasque. Vamos só então acabar aqui a semana para ver como é que eles evoluíram. Ele ganhou na final. Ok, boa. Muito, muito bem. Nós já vamos ver o treino. Ele não conseguiu ir para Múrcia. Múrcia é torneio de adultos. Era aqui. Vamos ver se temos aqui o torneio dos júniores. Espera aí, isto é semana? Esqueci-me. Isto é semana 12. Semana 12 em júniores. Múrcia era qual? Múrcia devia ser aqui para baixo. Europa, Múrcia era um rookie 10, portanto se a gente nem conseguiu ir para o rookie 10, não vale a pena. Vamos para o JTL. Semana 12.
Vamos tentar aqui alguma coisa. Temos aqui também em Espanha o melhor, que é o Boys 200. Ah, não dá. Isto já tem aqui o player list, quer dizer que já não nos deixam. Já não nos deixam registar, malta. Então, pá, nesse caso, vamos treinar. Vamos treinar. Certo. Portanto, nós não podemos fazer muito... Ah, espera aí, vamos ver como é que ele subiu, não é? Portanto, ele aqui não foi... ele foi aceite. O Peter... Report subiu footwork, subiu balance. Ok. Nada mal, nada mal. Hein? Aqui a subir bastante. Speed está mesmo quase nos 9. Balance já ir aqui para o verde. O primeiro verde que nós temos é o 13. Agilidade também a subir. Aqui a parte mental, principalmente a posicionamento a subir. Return também a subir aqui qualquer coisa. Então, agora, para esta semana eu queria fazer uma semana mais levezinha. Vamos treinar o vôlei ou o smash. Porque são... Espera aí, qual é que é pior? É o vôlei. Vamos treinar o vôlei, tentar mandar isto para 6, que é o que nós temos de pior. Podemos treinar também um pouco a speed. Então é isso que vamos fazer. Mas precisamos de treinar a clay. Nós estamos agora na clay, não é? Vamos treinar a clay e o outdoor. E depois vamos treinar o vôlei. O que é que nós temos aqui de vôlei? Aqui temos um pouco de smash e bastante vôlei, não é? É isso. Overhead smash. Aqui temos vôlei também. Vôlei speed e antecipação. Não é mau. Mais alguma coisa com vôlei. Aqui teríamos bastante smash. Aqui temos vôlei e drop shot e a light. Vamos tentar. Vamos tentar um destes. E vamos tentar este aqui. 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 Quero mais vôlei. E o vôlei até é light, portanto, melhor ainda. Mais um pouco de vôlei, mais um pouco de vôlei, já está super heavy. E aqui vamos tirar e vamos pôr uma massagem. Ok, e aqui vamos pôr um stretchingzinho para lhe dar mais condições físicas, apesar de ser super heavy, não é? Mas em princípio depois tem o fim de semana todo para recuperar. Será que vai funcionar? Espero bem que sim. Entretanto, o Peter ganhou, não ganhou muito dinheiro, mas ganhou o torneio. Isso, então, o Peter está em 13º já da JTL. Nada mal, eu esqueci-me de meter aqui alguém a treiná-lo. Ups. Isto é o que? Final do mês. Final do mês. Nada de preocupante. Ele está um bocado cansado, mas já vais descansar no final da semana. Pá, eu espero que ele não se lesione. Oh não, o Peter perdeu. Eu só espero é que o Bruno não se lesione aqui, porque ele vai ter o torneio para a semana que vem, aqui, não é? Peter pode ir a Vilhena, em Espanha, 300 pontos. Vamos aceitar. Que o Bruno pode ir um Júnior 300. Na semana 13. Era uma semana que a gente tinha treinos, mas vamos aceitar. Vamos aceitar. Portanto, o vôlei subiu alguma coisa. O smash também não subiu tanto como eu esperaria. Não é? Eu esperava que isto subisse muito mais. 19%. Uma semana inteira. Ok? Para isto subir 19%. Eu acho que é porque nós não somos bons na parte técnica. E vamos ter que contratar alguém na parte técnica.
Por isso, se calhar, vamos fazer o seguinte: vamos subir um bocado o vôlei e o smash, que é mesmo o calcanhar daqueles dele, e depois vamos nos focar no que nós somos bons, que é a parte física e a parte mental. Não é? Estamos a ver que não vale a pena estar a investir muito aqui, porque não subiu quase nada. Parte física sim, excelente desempenho. Parte mental não temos treinado tanto ultimamente, mas ele já está bastante bom. Ok, ele está em forma, portanto parece que esta semana ele conseguiu descansar. Aqui podemos eliminar. E o Peter também subiu bastante bem. Okay. Vamos então para o primeiro, para a primeira partida. Vamos ver contra quem. Isto é... Está bem, isto não é júniores. Calma lá, isto não é júniores. Isto é de séniores. Rookie 20. Mas o Kylie não parece ser grande coisa também, não é? Não sei, ele tem 24 anos, portanto não é por ser jovem, é por ser mau mesmo. Bem, vamos assim. E conseguimos vencer. Conseguimos vencer um tipo de 24 anos. Isto é excelente. Vamos então para o próximo. Contra o Joshua. Em termos de ranking também não está muito bom. Também tem 25 anos, portanto, outra vez, não é que ele seja bom. Vamos agora dar um bocado mais de intensidade e vamos simular. E conseguimos ganhar novamente. Okay, não esperava chegar tão longe. Entretanto, eu não pus aqui os treinos, portanto, foi automático. Temos que ver aqui os registros para a Clay Season. Já vamos ver. Aqui dele pode ser automático, não há problema. Bastante potencial neste jovem. No Sheng de Hong Kong. Muito potencial mesmo. De Hong Kong não, ela é da China. JTL 3. Não sei, vamos estar de olho nele. 16 anos. Pode ser que venha cá de futuro. Se tivermos algum problema com os nossos tenistas. Olha aí o backhand a subir. Mas também um bocado dos reflexos e dos tactical skills. Vamos ver o que é que subiu mais. Pois é, reflexos aqui subirem bastante. Tactical skills também. Mas subiu muita coisa. Está de parabéns. O Peter também a subir moderadamente. E o Peter ficou nos quartos de final. E levou para casa, ou melhor, deu-nos 1559 euros. Então, sendo assim, vamos lá ver como é que está aqui os planeamentos. Portanto, nesta semana que é a Hard Season, isto tem a ver com o tipo de chão, não é? Vamos ter a Bakersfield, que conseguimos entrar, não é? O torneio para a semana. Aqui ainda podemos treinar alguma coisa. Aqui depois temos treinos e depois temos o Indian Wells, que é 300 pontos. Depois aqui é que convém nós vermos o que é que nós queremos. Eu acho que será que há aqui alguns júniores na semana 14? Vamos ver. Semana 14 dos júniores. Ele ainda é novo, eu não quero ir já para os séniores. Apesar de ser lá que está o dinheiro, eu prefiro mantê-lo com o ranking de júniores bom. Portanto, semana 14 temos aqui este 7.000 euros, que é um JTL Boys 300. Temos aqui dois 300. Isto é a Clay Season. Portanto, se calhar vamos para este aqui da Clay Season. Vamos registá-lo lá. Portanto, Hard Season, Clay Season. Vamos esperar. Depois é treino, depois é 3 torneios, depois é 3 treinos. E aqui na semana 23, vamos ver. Semana 23. Não nos podemos esquecer de ir à final, ao Junior Final, que é na semana 47. Portanto, nós temos que ter também bons pontos para conseguir ir lá. Não sei se somos convidados, como é que isso funciona. Portanto, na semana 23 temos o JTL Boys Grand Slam,
parece muito bem. 21 mil euros, claro que vamos lá. Claro que vamos lá. Ótimo. Ótimo, ótimo. Bem, não vamos já para a frente. Vamos aqui ver os treinos. Ah não, falta só o domingo. E da próxima semana temos torneio. Ok. Eles estão contentes da vida. E foi aceite em Vruzar. E foi aceite também em Carson, no Juniors 300. Isto foi o do Peter, ok. Peter já foi à vida. Vamos então para Bakersfield, mais um MTL, agora sim é o torneio. E agora estamos contra, agora sim, Blaze Bicknell, rank 647, muito acima de nós. Agora é a sério, não é? 21 anos. Vamos assim, vamos ver o que é que acontece. Olha, ganhamos. Por algum milagre ganhamos um tipo de um ranking muito superior, um adulto. Mas é assim, já estamos na liga dos grandes. Agora vamos contra o Will Spencer. Também teoricamente bastante melhor que nós, 32 anos. Vamos também aqui a fundo. Agora já estamos mais cansados, não sei se vai resultar, mas resultou. Não foi por muito, mas conseguimos vencer. Loucura. Isto é já da gente grande. E vamos agora contra o Gabriel Diallo. Mas daqui a um ano ou dois nós vamos estar a fazer este tipo de torneios. Portanto é melhor nós irmos já habituando. Gabriel também tem 20 anos. Não sei, vamos ver. E aqui pronto, a perdermos para o Gabriel. Mas foi muito bom, não é? Chegámos aos quartos de final. Só que pronto, isto como não são júniores e tal, não ganhamos assim muito dinheiro, mas é bom. É bom para ele começar a perceber como é que as coisas funcionam. Esqueci-me de pausar para mudar aqui o treino. Enfim. Agora temos uma semana de treino. Peter está então em Burgas. Ele subiu aqui alguma coisa. E o Peter também subiu bastante. Vamos então, deixa eu ver, ainda temos tempo deste episódio. Espera aí, porque é que isto subiu para adulto? Porque é que ele já não está no Júnior? Está, ele ainda está nos Júniores. Eu não sei até que idade é que nós estamos nos Júniores. Sim, idade 17, 18. Portanto, pelo menos até aos 18. Exatamente. Até aos 18 a gente pode estar aqui. Deve ser nos 19 que transitamos para o outro. Ou seja, ele já está muito bom nos séniores. Ele já está em 1200 nos séniores. Não é? Pois é. Depois eu acho que já disse isto, mas isto vai subir. Isto aqui depois sobe com o tempo. Não dá para treinar, mas é a experiência do tenista. E então eu estou aqui a pensar o que é de treinar. A speed está um bocadinho baixo. Por isso eu acho que vamos treinar speed. Vamos treinar speed e posicionamento. Não é? Portanto, vamos aqui. Physical 3. Speed e reflexes será talvez o melhor. Speed. Vai ser bastante forte aqui no speed. Pronto, e depois posicionamento, vamos aqui a tática. Este aqui é bom no posicionamento. Se calhar uma tactical lesson. Vamos fazer assim e ver como é que isto corre. Ele deve ficar bastante cansado. Quer renegociar? Quer ele?
Ele quer mais dinheiro. Epá, tens razão. Ele tem jogado bem. Pois é, o treino é demasiado duro. Ele aceitou a renegociação também, apesar de não estar muito contente. Okay. Está a dizer que gosta de estar connosco. Olha, o Pedro está na final, parabéns. Bem, deixa-me ir aqui ao planeamento, ver o que é que nós temos a seguir. Portanto, a seguir a isto vamos ter a JB1 Indian Wells. Estamos registados lá. E depois aqui vamos ter logo o tal de Verzar. Ok, vamos ver como é que correu esta semana. Peter parece perder no final. Bem, o que é isto? Registro oficial. O Bruno pode ir ao MTL10. O problema disto é que não dá muito dinheiro, não é? Portanto, eu vou recusar. Prefiro treinar. Por falar em treinar, speed a subir bastante, 73%. Posicionamento a não subir assim tanto. Mas speed excelente mesmo. Reflexos também a subir. O posicionamento subiu pouco. Mas estamos a ficar muito, muito fortes. Não é aqui na parte física. Muito fortes mesmo. Se calhar para a próxima época, com algum dinheiro, nós contratamos alguém muito bom na parte técnica. Porque ele precisa de ajuda aqui na parte técnica. Eu não sou a grande coisa. Vamos ter então agora o nosso próximo torneio. E vamos ver como é que isto vai correr. Coitado, ele está muito cansado. Hoje já é segunda-feira. Vamos lá ver se o descanso valeu alguma coisa. Temos aqui também o Demin da Rússia. Não parece muito mau, mas também não parece muito bom. Para já acho que não vale a pena oferecer nenhum contrato. Bem, estou um pouco preocupado. Ixi, é com caraças. Ok, agora fiz porcaria eu. Ele vai com 46% para o torneio. Isso não é, apesar de ter descansado, não é? Aí vai lá contra o Pedro Rodenas, ranking 9. Ixi, é com caraças. Isto não vai correr nada bem. Nada bem. Por algum milagre ganhamos. É que foi um milagre. Pode ser que ele consiga descansar qualquer coisa ao longo do próprio torneio. Bem, vamos para o próximo. Este talvez seja ligeiramente mais fácil. Bruno está em melhor forma. Quer dizer que o Bruno conseguiu, exatamente, ele conseguiu recuperar. Que loucura. Que loucura. 18 anos. Jakub Nikos, se não me engano, este foi o tipo que derrotou o nosso Peter. Portanto, vamos dar-lhe aqui mais um bocado de surf. Vamos simular. Conseguimos vencer também, é um bocado à justa. E vamos para o próximo. Já estamos aqui nos quartos de final contra o Ubin Shin. E vamos aqui dar-lhe um pouco mais. Deve ser fácil, dizem eles. Nunca sei se é fácil ou não. E simulando não foi fácil não. E perdemos. Chegamos aos quartos de final. Eu acho que não é mau. Não sei o que é que isto vai fazer ao nosso ranking. Nem sei qual é que é o nosso objetivo. Espera aí. Ele está a 6. E o que é que o contrato diz? 10. Temos de estar no 10 ou superior. Porque não é nada fácil também. Estar no 10 ou superior.
Quer dizer que só podem haver 9 tenistas jovens no mundo melhor que o Bruno. Isso não é nada fácil. Há uma maneira qualquer de se ver os pontos, não há? Os resultados... Está aqui. Nós estamos em 2022. Portanto, isto foi o que ele ganhou. Final, win-win. Ele ganhou estes pontos. Isto aqui foi o ano passado. Isto aqui foi o Grand Slam. Pois, ele está a ganhar pontos. Ele está com 1745. Como é que a gente vê? Rankings. B. 6. Portanto é assim, ele está com 1745. Em princípio, ele não vai descer muito, não é? Aqui temos o nosso Wojtek. Eu acho que ele não vai descer muito, mas logo se vê. Olha o Henrique Rocha aqui, pá. O Henrique Rocha não é assim tão mau, pelos vistos. Ok. Certo, malta, vou ficar por aqui neste episódio, portanto, se estiverem a seguir, deixem o vosso like. Vejam também as outras séries do canal, de certeza que há aí alguma coisa que vos interesse, e até à próxima.